Tudo bem com você? Estamos começando mais esse podcast Bacon, um podcast agradável àqueles que guardam os bons costumes e tradições, um podcast conservador. Se você se identifica com isso, seja bem-vindo. Do contrário, meu amigo, eu acho que esse não é o seu lugar. Deus abençoe e vai com Deus. Você que ficou, isso mesmo, estamos dando continuidade à playlist Filmes Épicos. Podcast passado falamos sobre cultura romana e sobre o filme Gladiador. Nesse episódio traremos aí a cultura grega, falando sobre o filme Troia. Também queremos fazer aqui o nosso jabá. A partir desse episódio estamos sendo patrocinados aí pela loja Nuke, uma loja com produtos geek, uma empresa aí que vai estar realizando seus sonhos e trazendo esses acessórios nerds, dentre outros acessórios. Por isso acesse o link que está aí na descrição do nosso podcast. Além da loja Nuke, também estamos aí sendo patrocinados pela Logos Agência Digital. Acesse também aí o link e vai lá dar uma olhada, veja todos os serviços que são prestados aí pela Logos Agência Digital. Pois bem, meus amigos, sinta-se à vontade e que comece o jogo. Estamos aqui então com mais esse podcast épico. Vamos trazer um filme aí muito importante, Troia, um filme baseado no livro de Homero, Ilíada. E estamos contando aqui com a participação do Guilherme. E aí, galera, olha eu aqui de novo, é isso aí. Minha frase aí, que eu gosto bastante de pensar nela, é: viver como um comum ou morrer como um mito? Eis a questão desse filme. Além do Guilherme, estamos contando aí também com a participação do Bruno. Opa, e aí, beleza? E junto também com a participação da Fernanda. Oi, tudo bem? E eu, Lucas. E eu quero trazer uma frase aí também do filme, junto com o Guilherme, que é uma frase aí do Heitor: honrar a Deus, amar a esposa e defender o país. Acho que não existe frase mais patriota do que essa. Tem uma um pouco mais patriota, que é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Boa. Muito boa, muito boa. It's me, Mario! Bacon Podcast. Esse filme conta a história de um rei que teve a esposa roubada pelo rei de outra nação, né? E aí ele reúne um conjunto de reis e exércitos para invadir e recuperar a esposa. Só que não é a trama principal o recuperar a esposa, sim o território e tudo que envolve a região como um todo, fortalecer. Então, basicamente, os gregos estão se reunindo, porque a Grécia naquela época era um conjunto de reinos. Então, todos os reinos gregos se reúnem para ir atrás da esposa de um dos reis e invadir Troia e derrubar a cidade murada, que era uma cidade fortificada, com uma localização super estratégica, para poder, com a desculpa que eles usaram, recuperar a esposa de um deles. E além de tudo, né, principalmente não só por tomar a cidade, que ficava numa região estratégica, principalmente por ser de fácil acesso ao mar, mas também porque era uma cidade onde se veneravam muitos deuses e eles utilizavam de muitos artefatos de muito peso, de muito valor para venerar esses deuses. Então era conhecida como a cidade de ouro, né? Troia era um império muito rico. Então não só queriam uma posição estratégica, mas principalmente o seu tesouro, né? Isso é uma das motivações aí que faz essa guerra também acontecer. A Grécia como um todo está cercada por mar, é porque Troia
fica na região da Turquia, então era a porta para a Ásia. Seja pro comércio, né? Isso. Seja também como linha marítima, mas o principal era por ser uma porta mesmo ali pra Ásia. Isso. Mas eu pensava que era uma história de amor essa, então... Não é uma história de amor, né? Não é uma história de amor. Pegaram o Legolas como mocinho, mas não é uma história de amor. Aproveitando que você falou aí do Orlando Bloom, né? O Legolas, meu Deus do céu, né, gente? Jesus amado. Para, não fala assim. Que caramba. Que cocô, né, velho? Que bosta. É o herdeiro do trono que ninguém quer, né? Meus irmãos de espada, eu prefiro lutar ao seu lado do que de qualquer exército de milhares. Que nenhum homem se esqueça do quanto somos ameaçadores. Somos leões! Sabem o que está lá? Esperando, além daquela praia, a imortalidade. Peguem-na! É de vocês! A gente descobre aí que é uma história aí de conquista, de poder, de ambição, de muita gente mimada, deuses, homens e, acima de tudo, representa muita humanidade de todos os lados. Entrando aí já, né, vocês falaram um pouco aí até mesmo da questão da localização ali de Troia, o que influenciou muito da Helena, que foi capturada pelo Paris, né? E usaram isso como pretexto pra então, não, vamos lá, né? Vamos invadir. Vamos derrubar aquele negócio lá, a gente já quer mesmo, né? Então vamos unir forças e vamos invadir Troia. Vocês citaram aí, né, no resumo, falaram um pouco sobre os gregos que uniram forças. E é interessante citar ali, né, que os que uniram forças foi Menelau, o rei de Esparta, se uniu força com Agamenon, que é o da Messância. Ítaca também, né, que é, inclusive Ulisses, é um dos heróis aí também do filme. E, enfim... Se eu não me engano, une força também com Atena. No filme não fala disso. Assim. Isso, no não livro, fala, né? No livro a posição dos deuses é bem clara, assim, quando você lê a Ilíada. Então, até para trazer um pouco do filme e fazer esse paralelo, o Agamenon, ele era o maioral ali dos reis da Grécia. E ele queria muito expandir, então começa o filme mostrando Aquiles lutando por ele, já por uma expansão territorial, que ele até mata o maior guerreiro dos caras lá, aí isso é uma coisa que não tem no livro, mas é um jeito que eles colocaram bem interessante de mostrar que o Agamenon era o cara que estava querendo expandir tudo ali, conquistar grandes territórios. E aí no livro já começa, eles já estão na praia de Troia, e aí mostra que os deuses, eles têm os preferidos ali. Então o Agamenon, ele não é muito querido pelos deuses pela ambição dele. E aí, já Aquiles, ele é já favorito dos deuses, Atenas fica do lado dele. E é por isso que no livro, toda vez que ele luta, ele é abençoado. E quando ele não luta, o exército não é abençoado, que é diferente de como o filme mostra. Isso é bem legal. Então tem muita oposição dos deuses em relação a isso. Apolo, no filme fala pouco, porque mostra o templo de Apolo sendo destruído no começo por Aquiles. Mas Apolo é muito do lado de Troia. E aí por isso também que eles têm que... A luta é muito honrosa, porque os deuses abençoam os dois lados, na visão do livro. Esse livro aí que a gente cita, eu falei no começo ali brevemente, que vocês falaram também, mas é o famosíssimo, né, Ilíada de Homero, de mais ou menos uns 28 séculos aí atrás, um livro muito antigo, que é uma enciclopédia grega praticamente. Tanto a Ilíada quanto a Odisseia, que são os dois principais livros de Homero, eles fundaram a civilização grega, né? Todos os estudos filosóficos e de comportamento e de moral que basearam a civilização grega veio de Homero. Então, Aristóteles e Platão também leram muito Homero, estudaram muito Homero. Homero foi o primeiro grande romancista, né, conhecido do Ocidente. E isso é muito legal porque livros como esse fundam civilizações, né? Homero foi o primeiro que fez isso, mas depois teve Virgílio com Roma, também mexeu muito com o moral imaginário dos romanos. Vai mais pra frente, muito mais pra frente na Idade Média, teve outros livros de cavalaria medieval, também mesma pegada de poesia épica. Então são livros que trazem a moral de um povo e ajudam a construir a forma como
o povo é culturalmente. Isso é bem importante. A gente não tem livros assim mais. E a gente tá vendo o que acontece, né? Ele fala assim da Guerra de Troia, mas não é o foco do livro, né? A Guerra de Troia. O livro, ele realmente foca em Aquiles. Mas ele não fala nem do começo da guerra, muito menos do fim, né? O livro, ele termina, se eu não me engano, com a morte de Heitor, né? Aquiles mata o Heitor e, se eu não me engano, o livro acaba aí. E Homero, ele é uma figura aí um pouco polêmica, assim, no sentido de que muitos dizem que ele não existiu, outros dizem que, na verdade, era um codinome. Estilo aquela história que tem do Aleijadinho aqui no Brasil, que o Aleijadinho não existiu, mas que foram pessoas que usaram ali da mesma arte e que daí trouxeram esse codinome. Mas ele é considerado aí o primeiro poeta da Europa, segundo os estudos daqueles que acreditam na sua existência. Ele nasceu em 850 a.C. e os registros que nós temos dele são os registros dados pelo pai da história, que é Heródoto, e que foi, querendo ou não, assim, ele foi muito aquela tradição oral, foi ouvindo histórias e assim foi trazendo essa figura que é Homero. Homero, ele chega a ser tão polêmico que muitos até historiadores e estudiosos nem utilizam das suas obras como referência por achar que ele poetizava muito e até citavam que ele era cego, né? Então ele só repassava o que era contado a ele, então teoricamente ele iludibriava muito as coisas para que ficasse um poema muito mais bonito do que realmente um conto histórico. E é muito do que se baseia no filme, né? É muito mais uma parte de um teatro do que realmente um contexto histórico dentro dele. A gente não pode perder a oportunidade também de dizer que, inclusive, o movimento feminista ali nos anos 70 alegou até que ele era mulher, olha só. Não perdem a oportunidade. Nunca. Não, cara. Da guerra em si, que inclusive não é citado no Ilíada, que na verdade ela começa com o casamento dos pais do próprio Aquiles, o casamento do herói Peleu com a deusa Tétis. Zeus, ele organiza o casamento, convidam todos os deuses do Olimpo, menos a deusa da discórdia, a deusa Eris. E é muito óbvio, né? Por que você vai trazer a pessoa da discórdia pra dentro do seu casamento, né? Acho que é a última coisa que você quer. Mas ela não fica muito feliz com isso e ela manda ali o pomo, o famoso pomo, que inclusive acho que nos Cavaleiros do Zodíaco retrata isso. E ela manda, né, a maçã de ouro, como ela é a deusa da discórdia, não poderia perder a oportunidade, tá escrito. Esse é o presente pra mais bela. Começa já a história de ambição, de vaidade, de ciúme e de orgulho, com as três deusas ali, que é Afrodite, Atena e Hera, né, que é a mulher de Zeus, que elas começam a pensar, né, mas peraí, né, quem que é a mais bela de nós? E Zeus, pra resolver o problema, ele chama, só uma observação, nada disso tá no filme, né, se você for assistir o filme você não vai encontrar nada disso, mas só mesmo uma introdução ali pra tudo que acontece no filme. Zeus, ele chama Paris, que inclusive é o Alexandre, né, na verdade. Aí depois ele coloca o nome como Paris. Ainda fazendo um parênteses, o filme, toda essa história de deuses, ela é muito rica no livro. E o filme, ele deixa totalmente de lado tudo isso e coloca simplesmente a guerra entre nações, entre homens, e não cita os deuses em momento nenhum, como se os deuses de fato não existissem no filme. É verdade, é interessante essa abordagem mesmo. Ele dá uma modernizada, né? Aham. Dá uma modernizada, até um discurso do Aquiles. Aquiles é um ateu, né? Ele arranca a cabeça da estátua de Apolo e fala que os deuses não tem nada a ver com a guerra, que a guerra é de homens, que os homens que querem a guerra. E a galera que acredita nos deuses só afunda, né? A própria Troia, né? Que é aqueles videntes lá que mais atrapalham do que ajudam. E, enfim, resumindo aqui a ópera, né? Eles chamam o Paris e Paris, ele começa... As deusas tentam convencer ele, tentam subornar ele de alguma forma. E a Hera oferece poder, a Atena oferece sabedoria e a Afrodite oferece o amor da mulher mais bela do mundo. Paris não perde a oportunidade e escolhe a Afrodite como a mais bela, onde o pomo lá, a maçã de ouro, era um presente pra ela, porque ele escolhe ela como a mais bela. Depois de tudo isso, também uma observação aqui sobre Paris. Ele nasceu ele é filho do rei, da rainha de Troia, mas por conta, se eu não me engano, de uma visão lá, de algum vidente, ele tem uma visão lá de que Paris seria ele que iria afundar Troia. Então, aí, os pais dele abandonam ele e os pastores começam a criar ele. Mas enfim, acontece tudo isso, ele volta, deixa de se chamar Alexandre, passa a se chamar Paris, volta pra Troia e assim começa ali o que é citado no filme. O filme realmente ele não traz nenhuma referência de tudo isso, o que dá a entender o filme é que Paris era um
um menino ali mimado, né, que cresceu ali junto com os pais, junto com o irmão, e que não passou por nada disso aqui que cita toda a mitologia. Mostrar o Paris dessa forma é muito mais fácil para a narrativa do filme, mas Com certeza. tira um pouco da riqueza do que são os contos de Homero, porque ele mostra todas as facetas de que o homem pode chegar, né? Das coisas que ele pode passar, como ele pode se tornar, quem ele pode se tornar, como as coisas boas ou ruins influenciam na vida de uma única pessoa, que pode influenciar uma nação como um todo, né? Uma ameaça foi detectada. E Helena, se eu não me engano, ela também era filha de Zeus. Exatamente. E ela realmente era a mais bela do mundo. Sim. Houve uma disputa grande para que ela casasse com o rei de Esparta. Então tem toda uma trama aí por trás também, que além dessa questão do poder mesmo. Exatamente. Ela é disputada por 2 reis, né? Inclusive entre 2 irmãos, né? E ela fica com Menelau. E ela ainda antes, até mesmo dentro da mitologia, ela é sequestrada por um minotauro e ainda assim, depois resgatada. Ela tem, dentro da mitologia, uma referência muito grande por sua beleza, por todo o seu encanto, por toda a sua força, sua determinação, e que não é retratado no filme. E não só pela forma mitológica, mas até mesmo na própria encenação, ou então nos próprios focos, não deixa ela como se fosse uma referência dentro de sua força, dentro de sua história, entendeu? Falando ainda da Helena e dos pretendentes dela, uma coisa que eu achei interessante é que isso não tá também no filme, né, mas que tem a ver com a honra e com o manter a palavra, que eu acho que são pontos morais interessantes pra gente trabalhar. É que o pai dela, ele tinha medo de tomar uma decisão e dar a mão dela para um dos pretendentes. E quem resolveu esse impasse foi o Odisseu, ou Ulisses, chamem como quiser. Que ele propôs que todos os pretendentes jurassem proteger Helena e a escolha que ela fez, seja qual fosse. Então, esses pretendentes, eles também entraram na guerra depois para defender ela, para defender a honra dela e recuperar ela pro marido, porque ela tinha feito a escolha de casar com o Menelau. Então, isso mostra como que era forte para eles os valores morais de um homem deu a palavra, então ele tem que ir até o fim com a palavra dele, mesmo que ela não tenha escolhido, ele como esposo, ele tem a obrigação moral de defender ela, de lutar e guerrear por ela, entendeu? Então eu acho esse um ponto muito bonito dentro da mitologia grega, dentro dos costumes gregos, e que nós, como cristãos, o Ocidente, trouxe isso e manteve por muito tempo. Infelizmente hoje a gente não mantém mais de maneira tão íntegra o valor da palavra, mas é um valor que por muito tempo na cristandade foi levado muito a sério. Hoje tem cartório, não precisa. Tudo é de palavra. Então, isso é horrível, né? Porque Cartório é ótimo. eu sempre achei que o maior valor de um homem, e quando eu digo homem, é homem e mulher, mas pro homem eu acho que isso ainda é mais forte, é o valor da palavra dele. Eu acho que um homem, quando ele diz sim, o sim tem que ser sim, o não tem que ser não. Vamos deixar claro aqui que... Então, você vê que isso vem dos gregos, né? Vamos deixar claro que a gente tá usando o filme de desculpa, que a gente quer falar do livro da mitologia grega, de Homero, que é muito mais legal. O filme é muito legal, mas não chega nem aos pés do resto. Acho que deu pra perceber, né, até esse momento que... E um outro ponto aqui, rapidinho, sobre vocês estavam falando de que Homero, talvez, eles têm dúvida se ele tem existido e coisa assim. E eu descobri aqui, quando eu tava pesquisando, né, que eu fazia meu dever de casa, que tinha-se dúvida até que a cidade de Troia existiu. Então, até descobrirem o sítio arqueológico na Turquia, as pessoas a historiografia achava que Troia era uma cidade mitológica, que nunca tinha acontecido essa guerra, que a cidade nem existiu. Então é um ponto interessante também. Sim. Logo descobre Homero também. Quem sabe?
É. E vai que é Homera, né? Super acredita mesmo. Beleza. Mas é interessante, assim, porque tudo isso que a gente colocou aqui, ele dá uma profundidade muito maior. Assistindo o filme, você já sente que existe muita coisa nas entrelinhas. Mas quando você vai pesquisar sobre o próprio livro, cara, nossa, aí você começa a encaixar os pontos. Caramba, olha só, por isso, por isso, aquilo. Olha só como existe uma ação em cadeia, né? Uma coisa vai levando a outra, então existe algo muito mais profundo e que sempre é voltado ao mito, sempre é voltado ao divino. Então é ali onde tudo começou, é ali onde os destinos foram traçados dentro da mitologia grega. Então é uma coisa muito profunda, que eu acho que é impossível falar desse filme, falar sobre essa história, sem trazer esse contexto aí que enriquece demais, né, a narrativa. É por isso que falam que ele desenhou uma civilização, né? Que Homero, ele ajudou a fundar a Grécia como um todo, porque mostra de tudo, né? Dentro do próprio conflito de Aquiles, e, tipo, quando a mãe dele fala, aí tem tanto no livro quanto no filme, se ele for pra guerra, ele vai morrer lá e o nome dele vai estar escrito na história. Se ele não for, ele vai ser feliz, vai morrer velho e ninguém vai se lembrar quem foi ele. Então ali já mostra o conflito do cara, do desejo dele da glória, da busca, né, de conquistar as coisas, de ser lembrado, da posteridade, da descendência, de deixar o nome gravado na história. Então tem muita coisa. Ulisses também, que no filme parece um personagem extremamente secundário. Ele é muito estrategista, ele é muito importante pra tudo. Ele ajuda a apaziguar, no livro a gente vê bastante isso, ele ajuda a apaziguar os outros reis que vivem discutindo, porque querendo ou não são pessoas influentes, pessoas importantes, pessoas de pavio curto muitas vezes, né, porque eles estão acostumados a mandar. E aí ele ajuda sempre, ele acalma, ele tá sempre dando as ideias melhores. E aí no filme ele é muito secundário. E na mitologia de Homero como um todo, ou história, não sei, aí os historiadores depois me contam. Ele é tão importante que o outro livro que vem depois é a história do cara como um todo, que é a Odisseia. E foi ele que decidiu a guerra também, né? Porque ele que teve a ideia do cavalo. Ele deu o checkmate. Com o cavalo, né? Com o cavalo. Para os ouvintes ficarem mais familiarizados aí, a gente pode comparar com o Game of Thrones. Verdade. O Ulisses, ele é como se fosse o Tyrion Lannister, o estrategista mesmo da coisa. A diferença das obras é que em uma todo mundo tem muita moral, independente de que lado da guerra que tá. Na outra ninguém tem. Nada de moral. Nem nada de moral. Você não sabe nem escrever moral. É que uma é moderna, a outra não, né? Pois é. Uma observação, esse filme é de 2004. Alguém sabe pronunciar o nome do diretor? Eu não sei. Não sei, preciso ler aqui pra você o nome do diretor. Se não me engano é Wolfgang Peterson, uma coisa assim. Wolfgang Peterson. É isso, Gui? Fala. Eu não sei falar também não. Tá bom, tem problema. E é um filme também que os caras investiram em peso ali com... Você percebe que pouca computação gráfica, né, também no filme. Segue aquela mesma... Mas é 2004, velho. Sim. Se eles fizessem, ia ficar muito ruim. Pois é, mas você percebe que quando não tem muito isso, a qualidade do filme fica muito mais superior, entendeu? Foi o que nós comentamos no outro podcast, né? Que nós falamos do Gladiador. Do Gladiador. Que usa também pouquíssima computação gráfica. O segredo é tirar o investimento. Não, velho. Eu sou muito obrigada a discordar de vocês. Que isso, pelo amor de Deus. Olha o Senhor dos Anéis aí arrasando, arregaçando com tudo. Sim. E o Retorno do Rei, acabei de olhar aqui, é de 2003, um ano antes. Sim, é de dezembro. Mas é porque é outra pegada de filme, né? Tipo assim, não tem como você fazer um filme de fantasia. Mas você percebe que o Senhor dos Anéis... No Senhor dos Anéis, os orcs são pessoas maquiadas mesmo, né? É lógico, não todos, né? Tem uma coisa ou outra. Mas a guerra do último Senhor dos Anéis foi feita inteirinha em computação gráfica. Eu até estudei ela na faculdade. E por ganhou, ganhou assim, só todos os Oscars. Ganhou, 11. Entendeu? Mas, tipo assim, o investimento do... Mas eu acho, né? Na verdade, não tenho certeza. O Troia teve muito investimento, porém, em vez de ser em computação gráfica, foi pra pagar o salário do Brad Pitt, porque ele tava lá, né? E não deve ser nem um pouco barato o salário dele. Foram 175 milhões, eu acho.
pra pagar. investimento, Ainda uma mais coisa ele assim. novinho, tava bonito pra caramba, então deve ter sido 41 muito caro. anos, na flor da Ele idade. tava com tudo isso já? Eu achei que ele tinha uns, sei lá, 41 26, né? anos. Por isso que eu Você sou feio, acredita? eu não cheguei no 41 ainda. Falta, né? Você precisa ficar mais velho, ficar bonito. Eu fui pesquisar o diretor aqui, o Wolfgang Peterson, não sei se é assim que fala também. E, curiosamente, o roteiro é do David Benioff, que é o cara do Game of Thrones. Olha aí, olha Que aí, hein? loucura. A história que se repete, olha. Aí não é, né? E uma curiosidade também é que no mesmo dia que lançou o Troia nos Estados Unidos, também lançou aqui no Brasil. Porque até então, nesse ano do cinema, vinha sendo muito fraco. Eles botaram muita expectativa em Van Helsing, que acaba não tendo uma boa repercussão. Então eles investem bastante aí no lançamento de Troia e fazem, não deixa a gente com água na boca, né? Lança no mesmo dia que lança nos Estados Unidos, lança aqui no Brasil também. Da hora, sabia não. Que hoje em dia é mais comum, naquela época não era, né? Exatamente. Ah, é? Hoje em dia é mais comum o lançamento mundial. Antigamente não, antigamente chegava que às vezes até com um mês de defasagem. Tipo igual fazia com o DVD. Uma ameaça foi detectada. Esse filme também é um filme, o livro, enfim, são muitos personagens, né? O Bruno falou aí dos principais, inclusive dos deuses também. Nossa, é uma galera, né, meu? Verdade. É um negócio assim que... é uma galerona. E que no livro ainda tem muito mais personagem que o filme. No livro tem muito mais e ele cita os personagens com adjetivos diferentes ao longo do livro, confunde pra caramba. Essa guerra, ela tem dois lados. De um lado, Troia, nós temos os deuses Apolo, Zeus, Afrodite, tem o rei Príamo, né, o nome do rei, Alexandre, que é o Paris, o Heitor, Ares, também que é um deus, Hefesto, Íris, enfim, Artemis. E do outro lado, os gregos, nós temos ali os deuses Atena, Hera, que inclusive são as deusas que ficaram com muita raiva de Paris, porque Paris não escolheu elas como as mais belas. Hermes, Nefesto, Poseidon, e depois vem lá Agamenon, o rei da Messância, Menelau, que é o rei de Esparta, depois Aquiles, que é um herói, Ulisses, também, que é um dos heróis ali na história. Ulisses é rei, né? É um rei, né? Uhum. E também considerado ali também um herói. Ajax, inclusive são dois Ajax, mas no filme ele retrata um dos Ajax, Que é o né? Brandão Fortão lá, né? Ele também é rei. Todo mundo é rei, eu acho. Basicamente, quem é importante é rei. E as meninas. A Guerra dos Tronos tá definida aí, né? Guerra dos Tronados esse, né? Todo mundo é rei. Tipo isso. Todo mundo é rei, né? Pra quem não conhece da mitologia, pra quem não gosta de se aprofundar ou até nunca teve interesse, né? Mas para quem só assiste um filme como uma aventura ou que não conhece, não tem nenhum outro tipo de conhecimento da história, entende que realmente o objetivo é pegar Helena de volta, porque a trama se inicia nisso, o objetivo da guerra é isso e o fim da guerra também, tanto que o objetivo deles principal é pegar a Helena de novo, né? Tanto que eles vão atrás de Helena e aí a consequência é destruir Troia. Mas a princípio, se você olhar só o filme, parece realmente que é muito mais por conta de Helena do que de ponto de vista estratégico, de um ponto de vista geográfico, muito mais por esse romance, por essa imaturidade que acontece entre eles. Essa foi a motivação da Helena, teve tudo isso aí que aconteceu, enfim. Mas assim, você percebe que o Agamenon é um cara que o filme mostra isso, que quando o irmão dele vai até ele pra falar da irmã, o Agamenon não tá nem aí pra irmã dele, entendeu? E ele é o que era o rei ali da maior parte do que era conhecido Grécia, até então pra eles não era chamado de Grécia, mas ele era o rei ali da grande parte. Micenas, né? Acho que é esse o nome, eu não lembro. É isso, é Micenas, né? Não é... O que eu tava falando? Tava falando Messância? Sei lá. É Micenas. Você percebe que ele, tipo, ele dá uma de vilãozão, né? Ele ergue, né, aquela sobrancelha e pensa assim, né? Ah, chegou meu momento. Que oportunidade, né? Isso, que oportunidade, né? Vamos dominar o mundo, né? Foi mais ou menos isso. Você percebe que ele tinha uma intenção. O filme não mostra a intenção dele.
Não mostra o motivo, a motivação, por que ele queria Troia. A única coisa que ele coloca é o seguinte: a gente nunca tentou invadir Troia, vamos unir então o maior exército que existe e a gente vai agora, né? Invade, né? Troia é tido como inviolável, por causa dos muros, né? Sim. E os caras ali já passaram o rodo em tudo que é lugar, né? E praticamente Troia era o único lugar que ainda eles não tinha nem chegado perto, né? E daí se aventurado, né? Que ali acima dessa questão da Helena em si, o irmão dele, o rei de Esparta, ele sim, no filme mostra ele mais como um bananão, né? Ele tá, tipo, ele tá mais querendo pegar a Helena, matar ela, tá o Paris, e pronto, né? Recuperar a honra. Agora, o irmão dele, o Agamenon, tem um projeto ali muito maior por trás. O filme não mostra a motivação, mas dá pra perceber que ele tem um projeto maior. Tanto que, no momento, naquela hora que o Paris faz ele desafia, né, o Menelaus pra uma luta, e assim quem vencer leva a Helena e o outro é queimado até o final do dia. O Agamenon, ele fala, olha, e não importa o que aconteça, a gente vai invadir, né? A gente vai invadir Troia, a gente vai tacar fogo em tudo. O Agamenon, ele tá com um projeto ali muito além do que o irmão dele, bananão, chifrudão histórico, ele tá mais preocupado com isso, né? Com essa motivação aí cega, né? Já o irmão dele, ele queria algo muito maior, né? Eles unem forças, eles vão atrás de Aquiles. Naquele momento Aquiles não quer saber muito, mas ele acaba entrando também na luta. O Aquiles, assim, no filme, ele é retratado muito como aquele homem que, assim, que tá preocupado com a imagem, que tá preocupado com a honra também, né? Tá muito preocupado com aquilo que ele vai deixar na história. Ele não tá nem muito ligando, assim, com defender o país, tanto que ele tem uma treta ali com Agamenon, Ele é um guerreiro que não se rebaixa, né, a nenhum rei. Ele não luta por um país. Ele tá preocupado mais com o status dele e com aquilo que... como que o nome dele vai ficar registrado na história. Em algum momento ali depois ele acaba se tornando o herói mesmo, mas que existe uns altos e os baixos do Aquiles no filme. Um momento você tá do lado dele, outro momento você tá com raiva dele. Então é uma mistura, assim, de sentimentos quando retrata esse personagem. Os momentos mais altos moralmente dele é o momento em que ele quer salvar a Briseis, que no livro o Agamenon quer tomar dele, que é um spoiler de guerra dele. E no filme é parecido, mas mostra um romancezinho. Sim. O primo dele, o Patroclo, também é o momento mais importante dele também, né? Onde ele dá os lampejos mais heróicos, são nesses dois momentos. Que inclusive no filme coloca como primo, mas não se sabe ao certo se era apenas um amigo, né? Um educador. Tem algumas más línguas aí que falam até que eles eram amigos íntimos, né? Então... não tava lá, não dá pra saber. O bacana é que dentro da narração do filme, você ora fica do lado do Aquiles, ora fica do lado do Heitor. É legal que você pode escolher ali no qual você se identifica mais, em qual momento você se identifica mais. E o Aquiles vive essa trama, né? Ora ele é só um Robin Hood, ora ele é só um narcisista, ora ele é um grande guerreiro. E não se sabe, né, se ele realmente quer só escrever o seu nome na história, ou quer escrever seu nome na história dentro de uma pátria, ou se ele quer só ser lembrado, ou se ele quer também ser marcado dentro de uma parte da história dentro de um povo. Então, esses conflitos dele é muito bacana, né? Porque você consegue identificar também as fraquezas dele. Algo que você já vê um pouco diferente em Heitor, que ele já é um pouco mais equilibrado, né? Acho que ele fica um pouco só imaturo ali quando ele tenta salvar o irmão dele, né, dentro da luta. E talvez se realmente fosse a honra da tradição, ele deixaria o irmão dele morrer. E eu acho que isso que é o que pesa um pouco para ele, porque ele fica marcado, inclusive põe sua família em risco por conta disso. Não só por depois acabar matando o primo do Aquiles, mas principalmente
por entrar nesse conflito. Sim, sim. E no livro mostra que cada uma dessas decisões, sejam elas nos altos ou baixos de cada personagem, sempre a honra tá muito envolvida e sempre tá balizando a decisão de cada um deles. Isso é muito interessante. Porque mesmo nos momentos em que no filme parece que eles não estão tomando as decisões corretas, sempre tem um porquê mais honroso no livro por trás das decisões. No caso do Heitor, a gente abriu, não sei quem que usou a frase, eu esqueci, mas abriu com uma frase dele lá que define muito o cara. Ele entende o papel dele como herdeiro do trono, entende a responsabilidade dele com o povo e entende que papel ele vai ter que exercer nessa guerra para tirar o menor prejuízo possível, porque ele já sabe que deu bem ruim ali. Isso é incrível, porque mostra ele como o governante quase que perfeito, né? Sim, verdade. Independente da adversidade que está surgindo à frente dele, e as decisões que ele está tomando é sempre pensando no povo. A hora que ele se despede da esposa, mostra o filho, para deixar mais ainda aquela sensação de tipo, olha ali o herói, o honroso, família. Inclusive ele supera até as virtudes do próprio pai dele, que é o rei, né? Você percebe que o pai dele tá viajando, mano. O irmão dele chega lá com a menina, né? Tipo, o cara fez a maior cagada, mano, entendeu? Mó salseiro. Pois é, velho. É aquela famosa frase do nosso admirável Senhor Madruga, né? O amor é uma flor roxa que nasce do coração do trouxa, mano. E ele, velho, ele fez uma cagada, mano. Eles estavam indo lá, uma missão diplomática, pra ter paz entre as nações, né? E ele volta com uma guerra armada, e a guerra mais sangrenta de todas, entre os gregos e os troianos. E o pai dele simplesmente olha e fala assim, nossa, que bonito, olha o amor. Na verdade, eu acho que é a forma como o filme passa, e também... Sim, como o filme passa. E também passa. ele meio que assim, tipo, devolver não vai adiantar. Já era. Já manchou a honra do cara, eles já queriam invadir aqui, essa já é a desculpa que eles precisavam. E assim, dá a entender, pelo menos eu tive essa sensação, de que ele sabia que mais cedo ou mais tarde, até por isso a missão diplomática era importante, que mais cedo ou mais tarde os caras iam tentar invadir. Porque o Agamenon não ia se contentar em não ter Troia. Helena foi só Sim. o motivo. Acho que ali que ele já olha e fala, lancei perda, então não vai demorar, vai ser agora. E o legal dessa história é que, assim, ela é muito humana. A gente começou falando sobre esse distanciamento do filme com a relação com os deuses e tudo mais. Por exemplo, o próprio Heitor, ele acaba sendo um herói, porque com certeza eu fiquei do lado de Troia no filme. Mas é lógico que você percebe que o filme, ele dá essa tendência mesmo, né? Ele te coloca isso, para que você... Como se Troia fosse o lado bonzinho, e os gregos fossem o lado ruim, e Aquiles fosse como o anti-herói da história. Daí eu fiquei ali do lado de Troia, né? Então, vi ali o Heitor como aquele herói, como aquele símbolo de herói. Mas o filme, ele é tão humano, que segue a questão da história, o cara morre, entendeu? O filme ergue ele até o topo ali nas qualidades, nas virtudes, em tudo aquilo que seria necessário para um bom governante, um homem que tá preocupado com as pessoas, com o país, com a família, com isso, com aquilo. O cara morre. E é brutal, né? A forma que ele morre. Ele é morto por Aquiles, e Aquiles não tá nem aí com os costumes. Mata o Heitor e arrasta ele, né? Simplesmente arrasta. E leva o corpo dele, não dando a oportunidade, né, de queimarem o corpo dele, enfim. Mas aí mostra de novo a questão moral que envolve todos os lados. Porque mostra todo esse lado heróico do Heitor e da morte dele. Mas ao mesmo tempo em uma situação em que Aquiles não tá 100% errado. Não mostra de forma... eles estão numa guerra, a pessoa mais querida na guerra por Aquiles foi morta, e ele foi lá buscar vingança por aquilo. E aí depois... Sim. Mostra a morte do Heitor, mostra o Aquiles não respeitando os ritos, mas aí o pai vai lá, pede, e ele se compadece, e ele entrega. Então fica
toda hora fica alternando esses lados de heroísmo pra todos os lados. Isso é bem legal. É muito humana, né? É muito humana. Mostra esses picos da própria humanidade em si, né? Da própria humanidade das pessoas. Que mesmo o cara sendo um herói, mesmo Aquiles sendo o cara considerado ali, tipo, praticamente o semideus, ele tem os lados dele que é humano. Até essa questão do orgulho, tudo isso são lados humanos e que depois ele se depara com a perca, enfim. Então, como você bem colocou, vai alternando e isso é muito interessante da história. Uma ameaça foi detectada. Sobre essa questão de alternar, eu particularmente não consegui escolher um lado na guerra, porque ao mesmo tempo em que eu ficava do lado de Troia, eu queria muito que Aquiles vencesse, porque eu também sentia que o motivo que fez a Grécia entrar nessa guerra era um motivo justo. Então eu ficava assim, caramba, os dois lados eles estão lutando por coisas certas, mas ao mesmo tempo os dois lados fazem coisas humanas. Então, isso coisas erradas. Então, isso mostra, de fato, a humanidade. Até a moral, toda a moral que gira em torno do filme e também do livro é uma moral muito humana. Então, são virtudes humanas, são virtudes que você... não, são diferentes das virtudes infusas, das virtudes teologais, mas são as virtudes cardeais. São as virtudes que qualquer ser humano, independente de vida que ele tenha, é possível que ele... de graça divina e de vida, de história de vida que ele tenha, ele pode alcançar. Então, você vê muito forte essa humanidade no filme, e por isso que é muito legal, porque você vê, cara, os caras são heróis, os caras são reis, eles têm uma moral e uma virtude incrível, mas ao mesmo tempo, em um deslize eles caem, dá uma cagada tão grande que você sofre a consequência o resto do filme, entendeu? Então a guerra e se você for ver, a guerra foi definida por uma escolha que eles fizeram, por uma escolha de que pode ser vista como orgulho, como vaidade de aceitar um presente, ou como bondade de aceitar um presente de trégua, de fim de paz, de início de paz, e isso fez com que a Grécia ganhasse, que a Troia fosse invadida no final das contas, entende? Então tudo isso é muito humano, é muito palpável, né? Apesar de ser uma história muito antiga. E é por causa de tudo isso que Homero influenciou tanto a civilização grega, e a civilização grega como um todo influenciou tanto o Ocidente, os medievais, até os santos que estudaram, os eclesiásticos, né? Que estudaram tanto os gregos. E isso veio no imaginário da Idade Média e percorreu o Ocidente até hoje, né? E mesmo entre os gregos, Sócrates usava muito a Ilíada e a Odisseia para ensinar a moral, né? Então, e Sócrates foi morto por querer manter a sua convicção, por não abdicar daquilo que acreditava. Então é um bom exemplo de moral. Mas pra mim, o ponto mais baixo do filme, a cena mais ridícula de todas, é a flechada. A flechada no calcanhar? Nossa, aquilo foi muito zoado. Mas eu só descobri o porquê era o calcanhar de Aquiles por causa dessa cena. Então, mas pra eu não deixar saberia do ditado, eu não entenderia o ditado se não fosse. Eles fizeram uma cena muito merda. Deram uma focada legal, né, no calcanhar eu achei dele. Bem zoado. O filme inteiro é incrível. A batalha inicial do Aquiles matando o cara com uma espadada sei lá, no ombro, onde ele pega ali no pescoço, ali, tipo, que já é fatal. Aquilo já é sensacional. O filme inteiro tem batalhas muito legais. Heitor e Aquiles lutando também é muito legal. Agora, Nossa, aquela cena é top, cara. Aquela luta é muito legal. O jeito que ele usa a lança, a espada, o escudo, enfim. O escudo, né? Ele manuseia o escudo. Que moleque, homem, sempre vai gostar dessas coisas. Agora, a flechada, gente, que anticlímax aquilo lá, né? Nossa, zoado, velho. E assim, na história mesmo, o menininho lá, que eu sempre esqueço o nome. Paris. O Paris. Na capital da França, Paris. Ai, que ruim, Bruno. É verdade isso. O Paris, ele mata ele mesmo com a flechada, né? Mas depois eu fiquei pensando, mas atinge o calcanhar e mata o cara, mas que história é essa? Mas parece que era uma flecha envenenada e toda uma história por trás, né? E por isso que ele morre, mas por conta do veneno, né? Mas a cena em si, que mostra no filme ali no final, que inclusive Paris, ele sai vivo, mas na história ele morre, aquela flechada lá é muito zoada. Ainda dá umas 10 flechadas no peito dele pra dizer que o calcanhar só atrapalhou, né? Sim. O que deixou ele vulnerável.
pras outras flechadas. E quando a câmera desfoca e sobe, porque assim, ele tomou aquelas flechas no peito, ele arrancou as flechas. Só fica a flecha no calcanhar, então. entendeu? Eles fazem questão de mostrar o pezão dele lá com aquela flecha mas atravessada. É por causa da mitologia, gente. Faz muito sentido se você pensar na mitologia. Se o cara foi banhado no rio lá, que faz você não morrer. Eufrates, né? Só Deus sabe. Eu não sei. É o rio que leva os mortos lá pro Hades. É, que aparece no Cavaleiro do Zodíaco Sagaz. Comendo sim, todo mundo verdade. assistir. Quem não assistiu é ótimo. Então, por causa que ele foi... a mãe dele, como ele nasceu mortal e a mãe dele era... não é? Se eu não me engano é Estígio o nome do... É rio Esse aí. Como a mãe dele era deusa, quando ele nasceu, a mãe dele pegou ele pelo calcanhar e mergulhou ele no rio, pra ele não morrer fácil. Aí ele ficou o mais forte de todos e não dava pra matar ele. Se atingia ele não morria. Só que o único lugar que ele ficou vulnerável foi no calcanhar do pé, que a mãe segurou o pé dele pra jogar ele na água, entendeu? Aí por isso que é vulnerável. Então, quando acertou no calcanhar, ele morreu, porque era o lugar vulnerável dele, é o único jeito de matar. Por isso. Não é mole não. Virou tipo, sei lá, todo o resto de nós. E Ulisses, né, gente? Ulisses, como já foi colocado aí, o estrategista, o mentor do cavalo de Troia, né? Do Trojan. Ele inventou o vírus. Ele inventou o vírus. Agora que eu entendi a piada. Faz tempo que eu não pego esse vídeo, por isso que eu não lembrei. Eles usam... Por exemplo, eles não conseguiam invadir de jeito nenhum, né? As muralhas lá, né? E a estratégia que eles adotam é montar lá um monumento, né? Um negócio grande, colocar uns 100 soldados lá dentro. Porque, assim, os troianos, eles eram tão ingênuos, cara. E o filme mostra isso muito bem, né? Por isso que eu falei, né? Do rei... critiquei essa ingenuidade do rei, porque o sacerdote vai lá e fala, nossa, isso aqui é um presente dos deuses, né? Vamos colocar pra dentro. Aí inclusive o Paris, ele fala, né? Não, vamos colocar fogo, né? Eu acho que é a única vez no filme que ele tem uma fala sábia, né? Que ele faz, que ele quer fazer alguma coisa certa, ele né? foi cagão de novo, né? Igual na luta. Que ele saiu fugindo. Mas ele tava certo. Não, tava certo, mas foi medo. Meu filho, mas medo não é um negócio ruim. Nossa, ele segura o pé do irmão dele. Nossa, que humilhante, cara. A luta é vergonhosa. Eu tô dizendo que ele foi cagão na luta e foi cagão querendo pôr fogo no cavalo porque ele tinha medo. É que um medo foi vergonhoso, o outro foi prudente. Isso. Tipo isso. O Menelaus, na luta, ele até olha assim pra Helena e fala assim, foi por isso que você me trocou? Esse cocôzinho. Foi por causa desse cara. Olha a situação dele, você me trocou por ele. Por isso que ele matou na flechada o Aquiles. Porque ele é o Legolas. Mas não é qualquer um que é o Legolas. Nossa, velho, referência agora, hein? É tipo isso. Nossa. Inception. É importante falar também desse negócio do cavalo de Troia, que isso gerou dentro da civilização grega várias discussões, porque a estratégia que eles usaram não seria considerada uma estratégia honrosa, porque a honra seria enfrentar na raça, né? Basicamente. Mas acho que algum dos filósofos, não vou lembrar quem foi, acho que foi Sócrates, mas não tenho certeza, que fala sobre essa questão de que foi abandonada a honra, mas prevaleceu a inteligência. E a sabedoria de Ulisses fez com que eles vencessem a guerra, que se eles não usassem desse meio, provavelmente eles não teriam ganho. Porque, de fato, a fortaleza era impenetrável e até esse momento Troia estava saindo melhor, porque Aquiles já tinha morrido. Aí confundi Aquiles com Ulisses. Doideira. E sobre Ulisses, quer colocar alguma coisa? Não, também. Só que ele é mó inteligente. Parabéns pra ele. E ele não morreu nesse, ele é o Xambin. Ai, é verdade! Nossa, não acredito que tinha um filme que ele viveu. Parabéns, Bruno, obrigado. Ah, mano, e é verdade, ele... Todo mundo, né? Ele é o pai. Eu falei de Game of Thrones, mas nem associei, cara. Nossa, e ele agora é que eu me toquei. O menino do Senhor dos Anéis também, que eu esqueço o nome toda hora, que morre, que tenta roubar o anel e morre depois. Olha só, a gente ligou tudo da melhor forma, hein? Eu Nossa, nem lembrei. É porque ele sempre morre, eu sempre fico triste. Falo, gente, alguém deixa esse menino viver até o fim de alguma coisa, porque ele morreu no Senhor dos Anéis.
Nominei Tad, ele morreu no Game of Thrones, eu fiquei com dó, né? Ah, mas aí um filme que ele vive, gente. Obrigado, Bruno. É verdade. Como que é o nome dele mesmo? Não sei. É Xambin? Nome bonito. É sério? É. Você que tava zoando. Não. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas é assim o nome. Ah, sim, entendi. O escaneamento terminou. Então vamos entrar aqui nos nossos votos. Trazemos então para o nosso podcast o cardápio e vamos dar as nossas notas. Então vamos começar pelo Guilherme. A minha nota aí pro filme, pra Troia, é frango. Eu acho o filme um pouco fraco, né? Acho que os fatos são um pouco jogados. Talvez podiam usar algumas estratégias aí de cinema, como alguém contando uma historinha para poder incrementar um pouco mais de informações, né? Eu acho que como questão cinematográfica ele é muito bom, mas em questão de enredo, de história, ele acaba sendo quase ruim. Então por isso minha nota aí fica sendo frango para ele. Isso aí, então, nota frango que equivale a 3, certo? E agora vamos ficar aí com a votação do Bruno. Eu acho o filme melhor do que isso aí que o Guilherme falou. Tipo, eu dou nota bacon, só não mais do que isso porque ele não fez jus suficiente a tudo que o Homero escreveu. Mas o filme, eu acho que a coreografia do filme é muito boa, o visual do filme é muito bom e o enredo Homero, assim, não dá nem pra falar, né? O cara então a nota do Bruno, bacon, equivale a 4. E agora vamos ficar aí com a nota da Fernanda. Então, galera, eu não sou muito fã desse filme. Eu assisti ele pouco. O Bruno adora, mas eu não sou muito fã. Eu acho ele visualmente ok. Não vou falar que eu acho incrível, mas eu vou dar um desconto porque ele é de 2004. Porém, quando eu sei que o Senhor dos Anéis é mais antigo que ele, eu fico assim, cara, podia fazer melhor. Senhor dos Anéis é incomparável. Então, mas entendeu? Esses caras não tinham tecnologia, não usaram porque não estavam muito afim. Ou talvez porque não tivessem dinheiro. Então eu não sou muito fã desse filme por causa disso. Eu acho a história um pouco do jeito que foi contada no filme, tá? No livro é bem diferente, a gente conseguiu ver que é muito mais profundo e é incrível. Mas eu achei o filme um pouco clichê, um filme de guerra clichê. Então eu não sou muito fã dele, real. Porém, eu gosto muito do Will Turner e do Brad Pitt. Então a minha nota é o Legolas. Que o Will Turner, fala o nome direito do cara. É o Legolas e o Will Turner e o carinha da série nova, que é o Phil. É Orlando Bloom. Eu sei que o nome dele é esse, mas eu gosto de chamar ele pelos personagens. Entendi. E, enfim, a minha nota é frango também. Entendi, então vai seguir aí junto com o Guilherme. Isso nota aí. 3, frango. Ótimo, e a minha nota... Eu acredito também que, assim, eu acho que o que deixou um pouco a desejar foi essa questão histórica, né? Que o filme não segue muito a linha, assim, do livro, mas por conta do drama e etc, né? Mas não acho que isso seja algo tão pesado pra mim, porque eu gostei muito do filme, os efeitos, por mais que... As lutas, assim, são fantásticas. Nossa, eu gostei demais. Essa parte eu não prestei muita atenção. Esses atores aí que são, assim, os principais, que é o Heitor, que é o Aquiles, que é pelo Brad Pitt. Eu também gostei muito da atuação deles no filme. Acho que do Brad Pitt poderia ter sido um pouquinho melhor a atuação, mas as lutas dele eu acho que acaba superando tudo isso. Mas ele é lindo. E assim... É isso mesmo. Você viu que ele segurou, 41 anos. Ele se segurou. 41 anos o cara tá bem, hein? Ele era muito bonito. Temos que todos admitir. Mas tem os vídeos do treinamento dele pra esse filme. Você O cara vídeo arrebentou, de treinamento, né? Ô, Lucas. Vamos lá, né? Vídeo de luta, cara. Olha, Vídeo de sem luta. comentários. Mas enfim.
E também eu assisti recentemente o Era Uma Vez em Hollywood com ele, que tá excelente também. Você não assim, viu ainda. enfim. E agora, o personagem aí que a Fernanda gosta, o Orlando Bloom ali, eu achei que foi o pior que ele já fez, assim, foi o pior personagem que ele já fez. Ele tá muito bonitinho também. Ele tá muito frágil, ele tá muito... tá muito esquisito, assim, entendeu? Mas tá muito bananão. Um clichê Hollywood, entendeu? Esse Aquela o problema foi o roteiro do filme. Ele não merece a Helena, entendeu? Foi assim... verdade. Ela realmente, tipo, você trocou ele por isso, entendeu? E assim, a minha nota, eu vou ficar com Bacon, tá bom? Vai ser nota 4, Bacon... Porque, por mais que tenha esses pontos negativos do filme, eu acho que esses outros positivos superam a expectativa. Então é isso. Ficamos aí com mais esse podcast. Muito obrigado pela sua atenção. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.